Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores. Eu sou o Diácono Eric Módulo. Estamos começando mais um programa Eclésia, um programa onde a gente trata sempre de assuntos relacionados à doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O programa de hoje é um programa muito especial, né? Em diversas ocasiões, nós conversamos aqui no nosso programa sobre muitos santos, beatos da Igreja, personagens maravilhosos, né, da história do cristianismo. E hoje a gente vai conversar sobre um desses personagens, né, personagens que realmente testemunharam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas alguém que tem muito a ver, né, com o nosso país. Primeiro, a gente está falando de um brasileiro, o mais novo beato brasileiro. Olha só que legal, a gente fala sempre de tantos santos maravilhosos de tantas partes do mundo e hoje é dia de falar de um brasileiro, né? O Padre Donizete. Vamos falar do novo beato, o querido Padre Donizete, que com grande alegria nos orgulha muito de a gente ter aqui no Brasil agora mais um grande beato, Padre Donizete Tavares de Lima, o nome completo dele, o famoso Padre Donizete de Tambaú. Vamos conversar um pouquinho sobre a história dele, entender um pouco mais sobre quem foi esse grande beato da igreja e vamos conhecer, inclusive no programa de hoje, vamos ter uma matéria gravada lá em Tambaú, né, onde ele viveu, onde ele foi pároco, onde está o túmulo atualmente do novo beato da igreja, Beato Donizete, e vamos conhecer inclusive o jovem, né, o menino, que recebeu a graça, né, por intercessão de Padre Donizete, do milagre que permitiu a sua beatificação. Ou seja, o programa está bem interessante hoje, conhecendo um pouco mais da história desse grande beato da igreja. Padre Guido, sempre, em muitas ocasiões aqui a gente fala de santo italiano, mas hoje chegou o dia de um brasileiro. Não vamos ficar com ciúme por isso, Diácono Eri. Boa noite, prezados amigos telespectadores, né? Aliás, com tanta alegria apresentamos, né, a espiritualidade do beato Padre Donizete Tavares de Lima. Interessante, tem mais um pormenor, Diácono Eri. Pois não? Que no decreto assinado pelo Papa Francisco, certo, Padre Donizete chega às honras dos altares, como beato. E, ao mesmo tempo, uma criança brasileira, somente de 9 aninhos, o Nelsinho, de Bitinga, São Paulo, acaba de receber o título de venerável porque foram aprovadas pelo Vaticano as virtudes em grau heróico. Isto é, são diferentes dimensões da santidade, além do padre também mais uma criança brasileira. Isso é um grande prestígio para todos nós, meus amigos, para deixar bem claro que a santidade nunca foi e nunca será um monopólio reservado a uma categoria de pessoas. Sim, é verdade o que eu estava falando, né? Eu sou italiano, na Itália não se conta mais os santos venerados pela Igreja, mas o chamado para a santidade é universal. Em força do nosso batismo, cada um de nós, no pleno respeito do lugar que ocupa na sociedade e da sua profissão pessoal, é chamado a ser santo. Isso acontece quando estamos bem com a graça de Deus. O senhor, por exemplo, né, numa ocasião aqui, algum tempo atrás, quando a gente fez um programa sobre Santo Ambrósio, o senhor disse assim, olha, Santo Ambrósio nasceu, né, na minha diocese, foi bispo da minha diocese. O senhor com grande orgulho falou, chegou a minha vez, viu, Padre Guido? Porque o Padre Donizete, eu nasci na mesma diocese que ele, fui batizado na mesma diocese que ele, né? Então hoje chegou a minha vez de estar orgulhoso também com a santidade, né, Padre Olha, Guido? são os santos orgulhos, que não cria, digamos assim, um transtorno, né, emocional, né? E são aquelas coisas, gente, nós não temos palavra para agradecer a Deus por estas pessoas que pisaram no chão como nós, enfrentaram tantos desafios como nós e hoje a Igreja nos coloca estas pessoas na nossa frente como modelos para serem imitados. Exatamente, repito, porque todos somos chamados a sermos santos. E vamos aprender, portanto, que a santidade é possível e bate perfeitamente com a vontade divina, que é a nossa santificação. Padre Guido, já a gente vai então, propriamente dito, falar um pouco sobre
quem foi Padre Donizete, esse novo beato da igreja e tudo mais, mas faz um resumo para a gente, Padre Guilherme. Eu sei que o senhor já trabalhou em causas de beatificação e de canonização, então o senhor entende muito do assunto. O senhor falou agora há pouco, né, de bem-aventurado e tudo mais. Quais são os processos, né, depois que a pessoa faleceu em fama de santidade, quais são os processos até ela chegar no estágio onde o Padre Donizete chegou, que é ser declarado beato? Beato, exato, né? Sim, na verdade, eu trabalhei já em 5 processos de milagres. Mas o milagre é o último estado, digamos assim, para chegar à declaração da santidade de uma pessoa. Diante de uma pessoa que morre com o conceito de santidade, a igreja primeiro deixa passar um tempo hábil de 5 anos para poder juntar toda a papelada, os documentos, depoimentos, testemunhas. E se trata de alguém que está fazendo até curas milagrosas, etc., tudo deve ser guardado, etc. A igreja analisa primeiro os escritos desta pessoa que se quer apresentar ao mundo como beato ou santo, para que todos os escritos batam perfeitamente com a doutrina cristã. Depois a igreja analisa a prática das virtudes, que devem ter sido praticadas não de uma maneira normal, mas heroica. Isto é, até com grande sacrifício, com grande destaque. Todas as virtudes cristãs. Depois a igreja analisa o culto, para deixar bem claro que não houve nenhuma propaganda de santidade fora do comum, e para evitar que haja um culto criado pelo povo e não pela autoridade da igreja. Diante disso, a igreja solta um decreto chamado o decreto que comprova as virtudes em grau heróico, e aquele candidato ganha o título de venerável. Venerável. É que, se não vou errado, até no túmulo do padre Beato Donizete tem um nome de venerável, porque quando a igreja dá este título, aí já é permitido, por exemplo, até tirar o corpo do cemitério, onde geralmente descansa, e ser trazido para a igreja, para que possa ser venerado da parte da piedade dos fiéis. Certo? Depois a igreja analisa um caso de algo de extraordinário, um evento não comum, que nós chamamos de milagre, e que não está ligado 100%, digamos assim, a uma doença que desaparece de repente. Como também há outros grandes efeitos e eventos que não são considerados, digamos, dentro da ordem da medicina ou até da mesma ciência, né? E se este evento se realiza através de uma invocação ou de uma intercessão específica para aquele candidato santo, a igreja baixa um decreto assinado pelo Papa, estabelecendo a data para a beatificação. É o caso do nosso padre Donizete, né? E o Papa estabeleceu a data já ainda neste ano. E depois se espera somente mais um sinal, também mais um milagre para a canonização. É meu dever, não vou dizer como especialista nos processos, mas é bom avisar os fiéis que esta praxe não foi sempre assim. No caso, por exemplo, de Santo Antônio de Pádua, 10 meses depois da morte, foi proclamado santo sem nenhum processo. São Francisco de Assis foi venerado no dia 4 de novembro, 2 anos depois da morte, já foi proclamado santo, também ele sem nenhum processo. Mas depois entrou uma praxe, digamos assim, que a igreja cumpriu até o Vaticano II. E quando se tratava de beatificação, como também de canonização, eram exigidos, até naquela época, 3 milagres para a beatificação e 3 milagres para a canonização. Já era um processo mais demorado ainda que hoje. Muito mais demorado. Depois passou para 2. 2 para a beatificação e 2 milagres para a canonização. Na praxe atual, 1 milagre para a beatificação e 1 milagre para a canonização. E posso comunicar oficialmente, não tem nenhum segredo, que está sendo estudado no Vaticano
a possibilidade de eliminar a beatificação. Um candidato direto para a canonização. Direto para a canonização. Inclusive, diácono Eric, até os volumes que acompanham todos os processos, não se chama mais processo de beatificação, mas processo de canonização. Certo. Já a palavra canonização. Pois seria o estágio final disso tudo. Exato, né? Só para ficar claro, desculpa interromper, Padre Guido, mas assim, a diferença, obviamente, entre beato e santo, aquele que foi beatificado ou canonizado, no que diz respeito à santidade, é a mesma coisa. A igreja reconheceu a santidade do candidato. Nesse processo, onde ele ainda é apenas beatificado, o culto à pessoa do beato é um culto regional. É ligado ou à sua ordem religiosa, ou ao seu país de origem, ou à sua região de origem, né? Então, por exemplo, Beato Padre Donizete, obviamente, é um culto regional que no Brasil, certamente veremos paróquia em breve dedicada ao Beato Donizete. Quando chega no estágio da canonização, que a pessoa é declarado santo, esse culto que antes era regional ou relacionado à sua família religiosa, agora é um culto universal. A igreja do mundo todo pode cultuá-lo, pode ter paróquia em qualquer parte do mundo. Essa basicamente é a principal diferença onde o Padre Guido está explicando esses processos. Mas, Padre Guido, para a gente ganhar tempo, vamos conhecer um pouco mais da figura do Padre Donizete Tavares de Lima, esse nosso novo beato brasileiro que nos orgulha muito. Faz um resumo para a gente, por favor, Padre Guido, de quem foi o Padre Donizete. Exato, agora tenho certeza que os nossos amigos de Minas Gerais vão vibrar de alegria, né? Porque ele nasceu na cidade de Cássia. Em Minas Gerais, ele era mineiro. É no dia 3 de janeiro do ano 1882 e faleceu em Tambaú, né, no dia 16 de junho do ano 1961. Certo. Né? Ele teve 8 irmãos, todos com nome de músico. Interessante que o pai e a mamãe do beato Padre Donizete gostavam imensamente de 2 tipos de música, lírica e clássica. E os 8 filhos que eles tiveram, deram para cada um deles nomes de músicos famosos, Donizetti, Wagner, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky e companhia, né? Certo. Bom, é uma maneira até de lembrar grandes músicas e, digamos a verdade, são as músicas que não desaparecerá nunca. É verdade, porque entra no coração. Os pais adoravam música clássica e assim, na hora de dar o nome aos filhos, prestavam uma singela homenagem aos músicos de grande fama. Tornou-se sacerdote no dia 12 de julho do ano 1908, na cidade mineira de Pouso Alegre. Certo. Olha, parabéns também àquela belíssima catedral de Pouso Alegre, né? Aliás, Minas Gerais, como um todo, é um estado que, obviamente, guarda muitas tradições, as raízes católicas, né? E a gente vê histórias belíssimas que aconteceu em Minas. Essa aconteceu parte em Minas, relacionada ao Padre Donizete, e parte no estado de São Paulo, né? A gente vai continuar a conversa. Só lembrando que no ano 1906, foi o bispo Dom Nery que convidou justamente o Padre Donizete, então naquela época seminarista, para ser seminarista justamente lá em Pouso Alegre. Exato. Temos um pormenor que merece ser bem destacado nesse programa. Momentos antes da ordenação sacerdotal, imagina um movimento que se tem na igreja, na sacristia, né? Ele pediu de conversar a só com o bispo. Ah, é? Isso lá no ano de 1908, exato. Né? No dia 12 de julho. Exato. Ele pediu para o bispo de aceitar um grande desejo dele. Na hora que se tornara padre, fez o voto solene de pobreza. Os sacerdotes diocesanos fazem uma promessa de pobreza, né? De afastar-se, digamos assim, afetivamente e efetivamente dos bens materiais. Mas o bispo ficou sem jeito. É que, como voto solene, isso está, geralmente, o costume reservado aos padres religiosos, sim, é isso, perfeito. Padre Guido? E sendo ele diocesano, ele não era obrigado a fazer esse voto? Exato. Não modificado, mas melhorando a sua expressão. Pois não. Quando se trata de padres religiosos, os padres religiosos podem ser ordenados padres e também diáconos somente depois de ter feito o voto solene de 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Entendi.
e várias ordens religiosas e também outras congregações, como a minha, por exemplo, mas um quarto voto nosso é da oração e da promoção pelas vocações, que caracteriza o nosso carisma. Então, o sacerdote diocesano, apesar do compromisso com a pobreza, como o senhor disse, não é feito um voto solene, não, mas Padre Donizete quis fazer. Exato. Da castidade, sim. Claro, Para a óbvio. castidade, sim, mas para a pobreza, não. Certo. Mas ele pediu e o bispo deu consentimento. Interessante. Ele fez este voto, né? Ele, como jovem sacerdote, trabalhou como colaborador em várias paróquias, destacando-se pelo amor aos pobres e aos trabalhadores. Ele também é advogado. Olha, se estudou, sim, direito, etc. Nomeado pároco em Tambaú, no dia 24 de maio do ano 1926, tomou posse da nova tarefa no dia de Santo Antônio, dia 13 de junho do ano 1926, né? Que era o padroeiro daquela cidade. Então foi justamente quando ele chegou a Tambaú, primeiro como vigário, antes ainda de ser pároco, né? Ele ficaria ali até o final dos seus dias. A cidade de Tambaú foi seu campo de missão. Exato. E também aí, se na Catedral de Pouso Alegre ele fez um voto de pobreza, certo? Quando ele, no dia de Santo Antônio, entrando na igreja que estava lotada de fiéis, aguardando a tomada de posse dele como pároco, ele notou que os primeiros bancos da igreja estavam vazios. E a igreja superlotada, com muita gente de pé, e os primeiros bancos vazios. Ele logo perguntou por que estão vazios estes bancos. Falaram, não é o banco, o povo não poupa palavras, é o banco dos ricos, são os bancos das autoridades. E este fato ele teve que engolir com muita amargura. Porque o nome como advogado, inclusive, conhecendo já naquela época o relacionamento, digamos, não dos melhores que corriam entre autoridades e povo em geral, ele quis dar um basta nisso. Naturalmente, enfrentou os ventos contrários, saindo, claro, com grande honra de homem, de cristão e de sacerdote, mas também com ordem, digamos assim, tantas vezes com a cabeça quebrada, a tal ponto que alguém fez até a cabeça do bispo, que achou por bem transferir o padre Donizete. Só que o povo ficou super revoltado, e como sinal de, não digo de protesto, mas o povo não estava de acordo, é que começaram as peregrinações das cidades vizinhas de Tambaú, todos os dias, mas não peregrinação de caravana de um ônibus ou dois, eram milhares e milhares de pessoas por dia. Ele já estava começando a fama de santidade dele. Começava porque, inclusive, dando continuidade ao que você está dizendo, diácono Eric, Deus colocou na pessoa do padre Donizete algumas qualidades e características que só Deus explica, que não é de todos, dons extraordinários, quais, por exemplo, a bilocação e a levitação. Isso está presente na vida, então, nos relatos da vida do padre Donizete. O padre Donizete estava presente ao mesmo tempo em dois lugares. Fenômeno, Santo Antônio, a Seneada é a paróquia dele, é de Santo Antônio, né? Que também tinha este fenômeno. Se nós falássemos deste fenômeno nos dias de hoje, temos também um grande santo, Padre Pio, de Pietrelcina, onde aconteceu o fenômeno da quadrilocação. Isto é, esteve presente ao mesmo tempo em 4 lugares. E também o fenômeno da levitação, que foi até filmado. No caso do padre Donizete, me parece que foi numa Sexta-feira Santa, né? Exato. No sermão de Sexta-feira Santa. E ele estava tão cheio de fervor, falando da paixão e da morte de Jesus, que todos perceberam, menos ele, que estava falando suspenso no ar a quase 80 centímetros. Puxa vida. Foi um fenômeno muito estranho. Aqui na história do Brasil, é bom saber também que o primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, Frei Galvão também, ele teve o fenômeno da levitação e o fenômeno da bilocação.
Olha só que grande santo, né? Que característica extraordinária. Um outro fenômeno extraordinário atribuído também ao beato Padre Donizete é a questão da premonição. Em muitas ocasiões, ele acabou dizendo coisas que aconteceriam no futuro. Sim. E acertou. Sim, né? Esse é um dom extraordinário que também Deus dá. Não se trata de profetizar, ou digamos assim, tantas vezes até coisas não muito boas. Sobretudo, ele se destacou pelo atendimento espiritual como verdadeiro conselheiro espiritual. Era muito, mas muito procurado. Praticamente quem chegava até em Tambaú não perdia a sua viagem. E tudo que ele comunicava acontecia de verdade. E conseguiu, Diácono Eric, é bom dizer isso para os nossos amigos telespectadores, conservar dentro de si aquele espírito de despojamento afetivo de todas as coisas. Quanta gente queria deixar até um sinal de gratidão, até uma oferta, até estava construindo, aconteceu inclusive até que até a igreja pegou fogo, né? E sabemos aquela imagem belíssima de Nossa Senhora Aparecida é a única que sobrou, de 26 imagens que queimaram. A gente vai falar desse episódio já. Exato. Daqui a pouquinho, quando a gente mostrar a matéria sobre o Padre Donizete. Ele recebeu até inúmeras ofertas para reconstruir, ele pensando que seria uma oferta dedicada para a sua pessoa, preferia façam obra de caridade para os pobres. Queria absolutamente mostrar que o voto que ele tinha feito naquele dia estava sendo, o dia da sua ordenação sacerdotal, estava sendo mantido na íntegra. Bom, o senhor estava falando anteriormente, então, da situação onde ele foi transferido, mas aí, né, diante do clamor popular, ele acabou justamente ficando mesmo, né, como pároco lá em Tambaú. Sim. Tambaú, no estado de São Paulo, né, a Diocese São João da Boa Vista, e foi lá então que ele viveu durante muitos anos, até o dia da sua morte, no ano de 1961, como o senhor sinalizou anteriormente. Aí, Padre Guido, o senhor estava explicando, né, as caravanas começaram a ir para lá, muitas graças começaram a acontecer, e ele criou uma maneira de atender essas pessoas, não podendo, obviamente, atender uma por uma, ele criou uma maneira interessante de atender todo mundo e as graças só se multiplicavam, né, Padre Guido? 2 vezes ao dia está registrado na história, às 9 horas da manhã, se não vou errado, e às 8 horas da noite, ele abria a janela, né? Para dar a bênção àquela multidão que todo dia, não é que chegava o dia de festa, ou véspera, ou solenidade, não, todos os dias. Se tratava de milhares de pessoas que o procuravam. Ele dava uma bênção precedida por uma mensagem. Inclusive temos também documentos feitos ao vivo, né, digamos, gravando estas mensagens maravilhosas, nas quais ele estimulava as pessoas a ficar apegados aos princípios éticos e cristãos. E, sobretudo, não esqueçamos, infundia nos fiéis um profundo amor para com Nossa Senhora. Ele queria que todos entregassem a Nossa Senhora os trabalhos do dia a dia. Bom, vou fazer o seguinte, Padre Guido, a gente vai para o primeiro intervalo. Na volta, né, nós vamos assistir uma matéria muito interessante que a nossa equipe aqui da Rede Século XXI, né, na nossa produção, trabalhou e gravou uma matéria muito interessante lá em Tambaú, justamente no cenário onde viveu esse novo beato da igreja. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai conhecer um pouco essa matéria, assistir essa matéria e conhecer um pouco mais da vida do Padre Donizete. Lembrando que na matéria nós vamos conhecer o jovem, né, a criança na época, hoje jovenzinho, que recebeu o milagre pela intercessão do Padre Donizete, na qual foi permitido, por causa desse milagre, a sua beatificação. Porque o milagre é apresentado à igreja, né? A igreja tem um crivo muito, né, sólido no que diz respeito à pesquisa relacionadas aos milagres, a ciência dá o aval, uma série de comissões estudam esse tipo de milagre. Olha, no tal caso, foi reconhecido que não se trata de algo natural, algo sobrenatural, pela intercessão do Padre Donizete. A criança, então, que tinha um defeito, né, de formação nos seus pés, ganhou esse milagre, recebeu essa graça do Padre Donizete e esse milagre, então, permitiu que ele fosse beatificado. Tudo isso na matéria que a gente vai mostrar logo depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já conversando um pouco mais sobre o novo beato, Padre Donizete.